Olá, turma, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então, hoje a gente vai dar uma retomada no atletismo, tá? Mais especificamente nas corridas, certo? Então, vamos lá. Então, relembrando um pouco sobre os esportes de marca, então. São aqueles que comparam resultados registrados em segundos, metros e quilos. Os esportes de marca permitem que o competidor estabeleça uma competição particular dele com ele mesmo. O atletismo ele está fundamentado em movimentos naturais do ser humano, correr, saltar e arremessar. O atletismo reproduz ações de sobrevivência. Então, desde lá da pré-história, o atletismo está incorporado nesses aspectos, correr, saltar, arremessar. Então, ele é já bem antigo. A pista de atletismo. Uma pista oficial de atletismo é constituída por 2 retas e 2 curvas, conhecidas como meia-lua. Ela tem 8 raias e cada uma dessas raias tem 1,22 metros e são os caminhos onde o atleta deve correr. A largura total da pista é de no mínimo 10 metros. Aqui a gente tem uma imagem com exemplos das corridas. Então, aqui eu separei o tipo, as modalidades de provas rasas, tá? Então, aqui na letra A, vocês podem perceber aonde começa a corrida de 100 metros. Na letra B, começa a corrida de 200 metros. A letra C é de 400 metros. A letra D de 800. A E de 1.500. F de 5.000 metros. G de 10.000 metros. E na letra H, nós temos a chegada. Independente de qual for a prova, a chegada sempre será na letra H, tá? Então, aqui, por exemplo, na letra A, B e C, é uma volta só. Então, por isso que elas estão mais certinhas, especificadas na pista. A exemplo da D, E, F e G, que são mais de uma volta na pista, então, por isso que elas não estão certinhas exatamente aonde iniciam, tá? Mas é só para nós termos uma base do início delas, tá? Mas a letra H, essa sim, sempre será ali, o final da prova, tá bom? Então, nas provas de 5.000 metros e de 10.000 metros, elas são chamadas de provas de fundo. São as provas mais longas disputadas dentro de estádios. As provas, os atletas que fazem essas provas, eles são chamados de fundistas. E a prioridade nessa modalidade é pela resistência e não pela explosão muscular, velocidade. Então, o atleta que faz essas provas, ele começa e constantemente numa mesma velocidade. Ele mantém essa velocidade toda a prova. Quando ele está se aproximando do final da prova, nos últimos metros, na última reta, é que ele dá a explosão para tentar buscar o resultado, tá? Mas em toda a prova, ele vai estar numa velocidade constante para aguentar até o final. Seguimos, então, para as provas de 400 e 800 metros. Essas provas, elas estão presentes desde os primeiros jogos da era moderna. A prova de 400 metros é uma das provas mais nobres do atletismo. Os atletas devem dar uma volta inteira na pista, que são exatos os 400 metros, respeitando a separação das raias. Diferente na prova de 800 metros, que são 2 voltas ao redor da pista, e aí nessa prova de 800 metros, eles não precisam respeitar a separação das raias, tá? Essa é a diferença entre as duas. Seguimos com a prova dos 200 metros.
Depois de explodir na largada, os atletas devem manter os corpos em perfeito equilíbrio para enfrentar a curva que muitas vezes define quem se sagrará o vencedor. Então, como a gente viu naquela outra imagem lá da separação das provas na pista, a prova de 200 metros, ela começa logo no início de uma curva. Então, quem certamente for bem na curva, certamente vai se dar bem depois no final, tá? Então, muitas vezes é a curva que define o vencedor nessa prova, tá? Seguimos com a prova de 100 metros. Então, a prova de 100 metros é a prova mais nobre das Olimpíadas. Os atletas podem completar em menos de 10 segundos. Para isso, respiram uma única vez durante o trajeto em linha reta. O recordista mundial é o jamaicano Usain Bolt, com tempo de 9,58 segundos. Então, é esse carinha ali do lado, tá? E ele faz essa posição depois que ele termina a prova, que é de raio, né? Em forma de raio. Então, ele é o mais rápido. Ele é o recordista mundial até o momento. Continuando, então, nas corridas com barreiras. O atleta precisa chegar no final do trajeto saltando por cima das barreiras espalhadas na pista. Essa modalidade é dividida em 100 metros para o feminino, 110 para o masculino, 400 metros masculino e feminino. Ali na imagem vocês podem ver que os competidores eles estão saltando por cima das barreiras. Essas barreiras elas não são fixas no chão, elas são móveis. Então, qualquer descuido eles podem derrubar a barreira. E cada barreira que eles derrubam é um acréscimo lá no final da corrida, tá? Então, primeiro eles passam a perna estendida primeiro na frente e depois eles flexionam a perna de trás para conseguir passar por cima da barreira, tá? A corrida com obstáculos ocorre nas modalidades 2.000 e 3.000 metros. Em cada volta na pista, os atletas precisam saltar em 4 obstáculos fixos, 3 secos e 1 com fosso de água. Então, essa é a diferença da corrida com barreiras, que são barreiras móveis, e a corrida com obstáculos são barreiras fixas, né? Então, eles têm 4 barreiras para pularem, todas elas estão fixas no chão. O que eles podem fazer? Eles podem se equilibrar em cima da barreira. Então, naquela imagem que eu tenho aqui, a gente percebe que tem um atleta com um pé em cima da barreira, que está quase saltando no fosso de água, tá? Então, muitas vezes os profissionais, eles chegam no final da prova com um pé seco e um pé molhado. Por quê? Porque eles sempre pisam com o mesmo pé dentro da água. Então, eles pisam em cima da barreira, o pé vai para dentro da água e o outro já está subindo de novo na barreira, no obstáculo. Então, eles só molham um pé em toda a prova, tá? As provas de revezamento ocorrem nas modalidades de 4 por 100 e 4 por 400 metros. São as únicas provas em equipes, então cada atleta deve percorrer uma fração da distância total da prova. Ao completar essa fração, deverá passar o bastão para o próximo corredor. A passagem do bastão é realizada em movimento, e se a equipe derrubar o bastão, será desclassificada. Então, 4 em cada equipe, e cada um desses 4 vai percorrer a mesma distância. Então, se for 4 por 100, cada um vai correr 100 metros, tá? E a passagem do bastão para o meu próximo colega de equipe, eu preciso fazer ela em movimento. E meu colega que vai estar esperando o bastão também precisa estar correndo já, tá? A marcha atlética. Agora, essas aqui, a marcha atlética e a maratona, elas não são realizadas dentro de estádios, tá? Elas são realizadas em ruas, em espaços abertos, por isso que elas são provas de rua. Até o momento, essas outras corridas que a gente viu até agora, elas eram corridas de pistas dentro de estádios.
Agora a gente vai ver as corridas de rua, tá? As provas de rua. Então, assim, a marcha atlética. A marcha atlética é executada por uma progressão de passos. Tal prova é dividida por 20 quilômetros feminino e masculino e 50 quilômetros masculino. Então, vejam a diferença da quilometragem, né? Antes nós tinha só metros e agora nós temos quilômetros já, tá? A regra exige que o atleta mantenha sempre um dos pés apoiados no chão. Com isso, o competidor precisa flexionar lateralmente o quadril, tá? Então, ele nunca pode tirar os dois pés ao mesmo tempo do chão. Por isso que ele balança bastante o quadril na hora de fazer a prova. Não é nem correndo, nem caminhando lentamente, é naquela marchinha rápida, tá? Então, aqui eu separei duas fotos para vocês verem como eles estão mexendo lateralmente o quadril deles. Percebam isso. Seguimos, então, com a maratona. A maratona é a corrida mais longa do atletismo. São 195 quilômetros de muito esforço, desgaste, dificuldade e resistência. Historicamente, é a última e mais emocionante prova dos Jogos Olímpicos. Geralmente, a maratona eles deixam para o último dia das Olimpíadas. E quem vence a maratona, muitas vezes é premiado no final, lá no encerramento dos Jogos Olímpicos, eles premiam também quem é o vencedor da maratona, tá? Então, turma, revisando as corridas. Então, essas seriam as nossas corridas, tá? As corridas do atletismo podem ser rasas, com barreiras, com obstáculos, de revezamento, marcha atlética e a maratona. Elas também podem ser classificadas como de velocidade, que são as corridas curtas de 100, 200, 400 metros, e as corridas de fundo, que são de 800 até 10.000 metros. E então, a última, a maratona, entra a marcha atlética também aqui, tá? Que são corridas de fundo. Então, turma, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje sobre uma revisão sobre corridas do atletismo, tá? E a próxima aula, então, a gente vai revisar saltos e arremessos. Tchau! Se cuidem!